Fala galera, estamos começando mais um podcast aqui, o STBcast, com muita informação, muita coisa bacana. Vamos trazer hoje um assunto que tá todo mundo querendo saber agora durante esse período da Austrália, que é sobre o Tax Return, que é o imposto de renda aqui na Austrália. Mas antes da gente começar a falar isso, eu quero dar boas-vindas para a Mari. Aí, olá, Mari, olá! bem-vinda! Muito obrigado! Hoje fazendo a estreia aqui no nosso podcast. Pois é. Fala da emoção que você tá sentindo, pode falar a real. Cara, emocionante. Vou pegar aqui a frase do colega aqui que tô me sentindo importante. É interessante, assim, né? Ouvir minha voz aqui e falar de uma coisa tão importante agora que todo mundo quer saber. Então, Maravilha. Estreando muito bem. Boa, isso aí. Recadinhos rápidos aí pra você aí que tá assistindo agora, gente. Subscribe aí no canal, cara. Vai lá, inscreva-se, nos ajude. Faça esse conteúdo chegar pra mais pessoas. Deixa aquele like legal pra nós também, porque é um conteúdo muito importante, principalmente pra quem tá na Austrália, quem tá vindo pra cá, pra entender toda essa questão de imposto. Então deixa aquele like legal, dá um share para os seus amigos que também estão aqui e que ainda estão meio perdidos com essa questão de como que declara, como que não declara, o que não declara. Nos siga no Instagram também, STB_Austrália. Esse podcast também vai estar no Spotify, então se você tá ali no trem indo para aula, alguma coisa assim, coloca no Spotify, escuta a gente lá, que também a gente vai passar todas as informações. A mesma gravação daqui vai na íntegra pra lá. Inclusive o nosso Spotify aqui na Austrália, meu irmão, é com vídeo, cara. Se você for lá ver, você vai ver que, vai ver a gente vai ver aqui. Exatamente isso aqui, só que no Spotify. Então se você é adepto dessa plataforma, a gente tá lá também, não esqueça disso. Então é tudo isso, nos siga, dá o like aí, passa pra todo mundo. E agora vamos, sem mais delongas, para o que interessa. Hoje vamos conversar com esse cara dessa empresa, que é uma empresa parceira nossa do STB, que sempre nos ajudou com essa questão de tax return. Enfim, os caras são especialistas, têm escritório em Sydney, em Melbourne, em Adelaide e em Brisbane. Se eu não estou enganado, se eu estiver errado ele vai me corrigir, mas seja muito bem-vindo, Rodrigo. Cara, e aí? Tudo bem? Prazer, pessoal. Desculpa a minha voz, é feia, descobri que é feia hoje. Mas prazer, meu nome é Rodrigo, eu olho pra lá. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com essa accounting faz 1 ano e meio já. Aqui na Austrália, estudei accounting na Austrália. Estou aqui há já uns 5 anos já. Já fez muito tax return? Fiz muito tax return. E vamos começar agora, dia 1º de julho, para fazer uma nova leva. Vai começar a fazer mais ainda. Adoro. Gente, maravilhoso. Mas prazer. Como o Lucas falou, eu trabalho na US Accounting, a gente está em, como você falou, Brisbane, Adelaide, Melbourne e Sydney. A gente está no mercado já há 13 anos e a gente foca bastante em estudantes brasileiros, estudantes colombianos, estudantes de toda a América do Sul. Estamos crescendo também um pouquinho com alguns países da Europa também, mas o nosso foco são vocês. E por isso que a gente tá sempre perto com a STB. Legal. Porque é parceria, né? É isso. Isso. E até então, né, pra aquela galera que, tá meio insegura ali com o idioma, na hora de falar vai ter atendimento em português, pode Tem ficar atendimento tranquilo. em português, tem atendimento em inglês, em espanhol. Tô aprendendo meu francês, brincadeira. Boa. Logo mais. mais, próximos capítulos. Boa. Ou 5 anos, depende. Bom, então vamos direto no que interessa, porque muita gente já vai querer saber aí. Eu acho que a gente pode dar uma overview a respeito do tax return. Acho importante só, antes da gente começar, a gente falar um pouquinho de algumas coisas que são necessárias quando a pessoa chega aqui. Então, quando o estudante internacional ele desembarca aqui, uma das primeiras coisas que a gente auxilia esse estudante a fazer a sua aplicação aqui é para o TFN. O TFN ele é um documento que é praticamente o CPF do Brasil, né? Exatamente. E é um número que o estudante mesmo, vale lembrar, galera, é só quando está na Austrália. Exato. Né? A gente vê muita gente que vai, às vezes, ver informação no grupo do
Facebook e tal, e quer começar, vou adiantar já fazendo aqui do Brasil. Acho que não compensa não, né? É tão rápido vamos hoje em dia, é E tão nem fácil pode, né? que não... Tipo, É, você tem que estar aqui para abrir. exatamente. Então, deixa a hora que você não chegar tem aqui. por que ter a correria, né? Exato. Exato. E a gente vai super te ajudar. Se não for eu, vai ser a Mari, enfim, quem tiver aqui. Exato. A gente faz a abertura, ajuda a fazer a abertura desse TFN, o estudante faz essa aplicação, esse é o primeiro número, vamos dizer assim, acho que você vai falar bastante disso, só dando essa overview para eles entenderem o que é. E depois o ABN ou o ABN, que é como se fosse uma empresa, como se fosse uma o MEI, PJ, né? É. Como se fosse o... a Você... MEI no É. Brasil. Mas É mais o PJ, né? É o... a pessoa jurídica. Pessoa jurídica, né? Isso, Mais como se fosse pessoa jurídica. Eu não sei muito a nomenclatura do Brasil. Não, é que no Brasil eles fizeram a mesma coisa para quem é um profissional autônomo. Ah, é. Que é Então, o MEI. é o microempreendedor individual. Ah, Então, tá eles bom. pegaram toda essa galera que trabalhava de forma autônoma e às vezes tinha uma renda que ela era, não digo anônima, mas enfim, Uhum. não tinha uma declaração. Isso. E aí a pessoa podia abrir um CNPJ ali também e começar a dar nota fiscal. É. Então, o ABN é como se fosse Entendi. a MEI. A MEI também tem limite de quanto faturamento, faturamento e é. tudo mais, né? Exato. Mas Bom, então, entendido isso, né? O que é o ABN e o que é o TFN, vamos então gente tem para essa overview de como que funciona, por onde começar, o que é a primeira coisa que a galera tem que ter na cabeça ou tem que pensar assim. Só antes de lembrar que do TFN, às vezes, mesmo que você venha para a Austrália como estudante, tem gente que vem para cá e não quer trabalhar. Só veio para cá com dinheiro, quer ficar só o tempo dela aqui e não vai querer trabalhar. Então, se você não quer trabalhar, não precisa nem abrir um TFN, tá? Você não vai ter o direito de trabalhar, mas pelo menos você não vai ter as obrigações contábeis, então você não vai precisar fazer um tax return nem nada. legal. Tá? Você pode abrir uma conta bancária sem o TFN, Uhum. mas a partir do momento que você tem o TFN, você deveria linkar a conta bancária com o TFN, mas se você não quer trabalhar, não precisa abrir, porque pelo menos você não tem a obrigatoriedade abrindo todo ano para fazer o tax return, que é o imposto de renda aqui na Austrália. Boa. Mas, e pulando para isso, o ABN é aquela coisa, não é porque o seu amigo tem ABN, perdão, não é porque o seu amigo tem o ABN que você também precisa ter o ABN. Não é porque o seu amigo faz aquilo que você precisa também fazer aquilo. Cada caso é um caso. Então, se você quer trabalhar e você está trabalhando como um empregado numa cozinha, você não precisa do ABN. Então, não tem por que você abrir o ABN e a ITO não quer que você abra um ABN se você não precisa. Exato. Desculpa aqui. Não, tranquilo. É que uma das coisas que a gente orienta bastante é só realmente abra o ABN se você tiver o trabalho que está pedindo isso, né? Não chegar já a querer fazer tudo, ainda fazendo os trials, né? Para quem não sabe, o trial é um dia ou outro que você vai trabalhar para ver se você vai entrar nessa empresa. Então, isso é importante, né? Que é então, importante legal. saber que trial deveria demorar no máximo 3 horas. Mais do que 3 horas, eles já deveriam começar a pagar você. Olha, Mas, mais um assunto aí. Então, mas a ideia é essa. O que o brasileiro gosta muito é sempre de andar junto. Então, a gente sempre acaba fazendo o que o nosso amigo fez ou o que o nosso amigo quer fazer, mesmo para curso, às vezes, e não é o ideal. O ideal é você fazer o seu caminho, criar o seu objetivo, tanto quanto estudos, mas também como na sua carreira aqui. Então, se você precisar de ABN, aí sim você dá a entrada. Tudo aqui na Austrália você pode fazer sozinho. Eles são bem... a tecnologia de comunicação entre o governo e o cidadão aqui é bem feita, é um canal bem aberto. Funciona. Por telefone. Legal. Você liga lá como Aplicativo. aplicativo. Os aplicativos são bons, não travam, são tudo feitos com a segurança. E mesmo ligando lá, você consegue ter tradutores na sua língua. Então, é uma coisa que, se você quiser fazer sozinho, você faz sozinho, mas tem o risco de fazer errado. Então, pro TFN, a STB ajuda vocês. O ABN, o ideal seria, pelo menos, entrar em contato com um contador para saber o que fazer ou não. Mas... é isso aí. Então, a primeira coisa chegou. Obviamente, a grande maioria chegou na Austrália, vem pra STB. vai precisar a grande maioria vai precisar trabalhar, vai querer trabalhar, e é super válido essa experiência de, tá aqui, por que você não vai trabalhar? Assim, lógico que tem gente que não vai precisar e tá tudo bem também, enfim. Mas o primeiro passo, então, é abrir o TFN, aplicar pro TFN, para receber esse número, ter o teu CPF, vamos dizer aqui. Que é importante saber que é um número sensível, então é seu e só seu. Você vai compartilhar com
a pessoa que está te ajudando a abrir o TFN. Então toma cuidado também com quem abre o TFN para você. O STB é confiável, então vem com eles. Mas depois disso, eles mesmos vão descartar qualquer informação que eles tenham desse número. E vocês têm que ter controle sobre quem tem acesso. Então quem pode ter acesso é a própria ATO, o seu banco, quando você for linkar a sua conta bancária com o TFN, porque é obrigatório, muita gente não faz, mas é obrigatório. Sim. E o seu contador, se você estiver fazendo com algum contador, desculpa prolongar, mas registrado, então toma cuidado com quem te ajuda a fazer o seu tax return, mesmo que seja amigo, conhecido, conhece e confia, mas toma cuidado porque a gente nunca sabe em quem a gente pode confiar mesmo. Né? Maravilha. Então, faz o TFN. Segundo passo, linka ele com a tua conta bancária, que a gente também vai te ajudar. Já vai ajudar a abrir a conta para você, tudo certinho, para você só ativar lá, depois você linka isso. Terceiro passo, MyGov. Né? Então, acessa o site do MyGov. É um site do governo aqui da Austrália. Exato. Ele funciona como... um hub ali da... Exato, de todos os serviços que você precisa do governo. Uhum. Você linka esse ATO na tua conta do MyGov, que é exatamente o que o Rodrigo está falando, que tudo que acontecer, tudo o histórico, todo o comunicado que o ATO for falar contigo, qualquer coisa, fica registrado nessa conta. Então, porque a ATO agora eles perceberam que as pessoas, quem quer roubar, tá ficando muito criativo. Então, a ideia vai ser, a ATO tá tentando se proteger para se mostrar confiável na comunicação que ela faz com vocês. Então, qualquer mensagem de carta, qualquer mensagem de e-mail, e-mail, eles não mandam e-mail, mas seria carta e às vezes mensagem por celular eles realmente mandam, tá? Mas essas mensagens, se não parecer muito confiável, toma cuidado. Você vai lá no MyGov, depois que você linkou o MyGov ao seu ATO, existe uma seção chamada Communication History, e lá vai ter toda a comunicação que a ATO teve com você. Se você não está conseguindo esse acesso, pode entrar em contato com o contador. A gente tem acesso à sua página, do nosso ponto de vista, mas a gente tem acesso, então a gente vai conseguir saber qual que é o histórico de conversa que a ATO teve com a pessoa, tá? Mas porque hoje em dia eles estão ficando muito... a gente chama de scam aqui na Austrália. Então eles estão ficando muito criativos. Chega scam por carta de e-mail, por celular, pessoa ligando. Mas o importante é falar que nunca a ATO vai ligar para você e falar que você vai ser preso se não pagar o imposto, que você vai ser deportado. Vai ser deportado, e principalmente tem uma voz robótica, mas... Né? A ideia é tomar cuidado com as informações que você coleta e com as informações que você compartilha. Perfeito. Só adicionando também, quando você faz a conta no ATO, só para quem não sabe, é ATO, né? Uhum. A sigla. Você grava a sua voz, né? Que é uma outra coisa de segurança que eles usam. Então, a primeira vez que você ligou, se você tiver com dificuldade porque você não fala ainda inglês, existe o canal para você ligar, eles vão ter um tradutor simultâneo, autorizado, para gravar direitinho. Então, assim, não pede para um amigo gravar, ajudar. Vem com a gente, assim, né? O STB vai te passar os números certinhos, mas grava porque é uma outra maneira de segurança para comprovar que só foi você mesmo que ligou. Ótimo. Uau, bastante informação. Bastante informação. Mas é bom porque a galera assiste uma vez, assiste de novo. Então. E vai gravando. Então, perfeito. Já cheguei, fiz meu TFN, tô com ele na mão, já linkei ele lá na minha conta bancária, e aí... Fez o MyGov. Fiz o MyGov, já conectei lá tudo certinho, já tá, perfeito, tô pronto para começar a trabalhar. Fiz meia dúzia de entrevista e arrumei um trabalho. O que vai acontecer daí? Aí a ideia é você saber qual que é o tipo de trabalho que você está fazendo primeiro. Se você está sendo contratado como um TFN, se você vai ser contratado como um ABN. Oficialmente, ABN, você está vendendo serviços, então você não tem só um empregador, né? Você tem diferentes empregadores. Você não respeita uma carga horária específica. Então essa é teoricamente o que a ATO quer, que você tenha ABN só se você venda serviços, produtos e serviços, mas que aquela pessoa que está respeitando uma carga horária, se ela tem que trabalhar das 9 às 5 todo dia, de segunda a sexta, essa pessoa deveria ser TFN, tá? Então o que a ATO está correndo atrás agora e o que eles vão puxar bastante é essa parte para saber o que você deveria ser ou não. Então, uma vez você sabendo que você é o TFN,
primeiro de tudo, é fornecer as informações corretas para o seu empregador. Então, quando você vai ser contratado, conseguir o seu primeiro emprego, eles vão te mandar formulários, 2 geralmente formulários que eles te mandam. Eles chamam de o Tax File Number, TFN, Tax File Number Form. Lá você vai completar com as suas informações. É o único momento que você vai dar para alguém que não é a ITO ou o seu contador o seu TFN, é quando você está preenchendo esse formulário. Que ele vai pedir o seu número de TFN, sua data de nascimento, endereço e algumas outras informações específicas que a gente tem que tomar cuidado aqui quando a gente preenche. O TFN, aqui na Austrália, não sei se a gente quer passar por essa conversa de impostos pagos ou não, quanto se pagar de imposto. Manda bala. Vamos lá. Mas a ideia é que aqui na Austrália você paga, se você é um estudante, a maioria que está assistindo é estudante, né? Você é um residente para impostos, para fins de imposto, que chama Resident for Tax Purpose. Ou seja, você tem os direitos de um cidadão australiano quando a gente fala sobre imposto. E com isso, existe vocês podem procurar aí no Google, joga no Google, coloca lá Tax Rates 2022. Aqui na Austrália você paga o imposto progressivo. Então, o que vai acontecer é que aí fica uma conversa mais chata, mas a ideia, você pode jogar lá no Google, pausa o vídeo agora, jogar lá no Google. Pode pausar, né? Pode. A ideia é pausa, joga no Google Tax Rates e você vai ver lá que na Austrália, cidadãos australianos de 0 a 18 mil dólares pagam 19% de imposto, pagam 0% de imposto, perdão. De 18.200 dólares até 45 mil paga 19% de imposto e por aí vai crescendo. Quanto mais você ganha, em um futuro não muito longe, talvez a gente ganhe 200 mil e a gente se preocupe com os 200 mil. Mas a ideia é que você vai pagar imposto progressivo. E quando você está populando esse formulário, você vai ter que falar para o seu empregador. Uma das questões vai ser se você é um residente para fins de imposto. Estudantes, vocês são residentes para fins de imposto. Então, não é porque está residente lá que você não é para fins de imposto. Vamos reforçar isso, vamos gravar mais uma vez. Você é estudante aqui, para fins de imposto, você marca que sim, você é residente. É um residente. É o único momento agora que você vai ser residente, quando você tem que pagar imposto. Mas a ideia é essa, então você vai preencher uma dessas respostas. A pergunta é basicamente what residency status do you have, or something like this. Mas aí você vai preencher lá que você é um residente e na pergunta seguinte você vai ter que falar, responder uma pergunta que não é muito lógica pra gente, que é o tal do você quer declarar o free threshold, né? Então o que é esse free threshold? Você como um empregado e cidadão australiano, você tem esse benefício de não pagar imposto naqueles 18 mil primeiros dólares que você ganhou no seu salário. Então, se você colocar sim, quer dizer que a empresa, aqui na Austrália, a empresa cobra um imposto na fonte. Ou seja, no seu payslip, você já está pagando imposto sem que esse dinheiro caia na sua conta. O que a empresa está fazendo é te ajudar a pagar o imposto no final do ano. Certo? Então, o que eles vão fazer é falar, ok, essa pessoa tem os 18 mil primeiros dólares free de imposto, então eles não vão segurar, eles vão estimar o seu imposto a pagar no fim do ano baseado nessa tabelinha com os 0% de imposto nessa primeira faixa. Se você coloca, então se você tem um emprego só, se você vamos ficar simples. Se você tem um emprego só, coloca sim, eu quero declarar o free threshold, tá? Se você tem mais de um emprego, o que é muito comum com a gente como estudante, que a gente trabalha final de semana num lugar, durante a semana na outra, à noite em um lugar. Então, o que você tem que fazer é que cada empresa vai te dar esse mesmo formulário e para cada formulário você vai ter que responder essa pergunta, as mesmas perguntas. Só que você deveria escolher, então, um dos trabalhos, o trabalho que você tem mais dinheiro recebendo, que você trabalha mais horas, para ser o seu free threshold, para ele taxar menos você. E os outros trabalhos você selecionar não, naquela pergunta, não quero o free threshold, para eles te taxarem um pouquinho mais. Não quer dizer que você está pagando mais imposto. Tá? O que a ITO está fazendo, o que o seu empregador está fazendo é coletar imposto de você no seu nome e colocar numa conta bancária. Sabe? Colocar numa savings para você. Aí lá no final do ano, quando você for fazer o seu tax return, a ITO vai falar, ok, isso é o quanto o quanto a gente já coletou de imposto de você. E isso é o quanto você deveria pagar de imposto, fazendo todo o seu tax return. Se o que eles já coletaram de você é maior do que você deveria pagar de imposto, eles vão te devolver, que é o famoso tax return.
Se a empresa não coletou o suficiente, você deveria pagar mais imposto, você vai ter que depositar um pouquinho mais para ATO. Tá? Então, não é todo mundo, como eu disse, aqui é comum a gente comparar situações. Não é porque o seu amigo recebeu $3.000 de imposto de renda de volta que você vai receber o mesmo. Às vezes vocês trabalham no mesmo lugar, mas cada caso é um caso. Então, o que a gente vai fazer é te ajudar a pegar o melhor imposto possível. Pagar o menos imposto possível. Certo. Ótimo. Isso é muito bom justamente porque você falou, cada caso é um caso. É. E esses são pequenos detalhes assim que às vezes a galera tem que ficar atenta na hora desses preenchimentos, porque às vezes você faz isso, vai passar um ano e depois vai vir a notícia que ou pode ser muito boa ou pode ser uma bomba. Então, bom ficar atento. E manda mensagem no Twitter, manda mensagem no Instagram ou no WhatsApp. Antes de preencher alguma coisa que vocês não sabem, que eles não sabem. Entre em contato, pergunta. Não custa nada perguntar. A gente não vai cobrar de vocês. E aí... Diga, desculpa, Não, pode tá falar. tranquilo. Indo na ordem do TFN também, agora, qual é a dica que vocês dão pro ABN, né? Porque o ABN vai ser essa diferença de não coletar, não ter o empregador ali coletando, já pagando o seu imposto, né? Então, explica só pra gente aí, se for o ABN, como é que o pessoal, o caminho ideal. Né? Então, o ABN, como eu falei pra vocês, não é todo mundo que precisa ter o ABN, mas se você for abrir um ABN, dá uma olhada, entre em contato com o contador só para saber que você está fazendo tudo certinho, porque se você responder alguma das perguntas erradas lá no site do ABR, tá, que é o Australian Business Register, onde você abre o seu ABN, eles vão perguntar se você realmente precisa do ABN, algumas sequências de perguntas, e se você responder errado ou se você realmente responder o que é a sua situação, mas você não deveria ter um ABN, eles vão recusar o ABN. Então, entre em contato com o contador e a gente ajuda a responder da melhor forma possível, tá? Mas a ideia é essa. Então, quando você trabalha com ABN, você é a sua própria empresa, entre aspas. Desculpa interromper, só um adendo. Para abrir o seu ABN, antes é necessário que você tenha um TFN. Exatamente. Muito obrigado por lembrar. Só para lembrar disso, que essa é a etapa que tem. Exatamente. E eu vou adicionar mais uma coisa que o ABN é de graça para abrir, porque tem alguns sites que cobram, né? Então é importante. O serviço também. é cobrado, se você precisar de alguma ajuda. Se for com o contador, mas acho que tem uns links lá que já te cobram, né? Com o contador, obviamente, TFN, que vai cobrar. TFN é a mesma coisa. O governo não vai te cobrar para esse tipo de abertura. É a mesma coisa abrir uma conta bancária, ele não vão te cobrar nada. Sim. Sempre duvide se alguém está te cobrando uma coisa estranha. Tipo, o serviço é cobrado realmente, mas o serviço do contador, do contador é cobrado, mas tudo aqui na Austrália, como eu falei, você pode fazer sozinho, e o canal com o governo não é cobrado. Você não paga para abrir nenhum TFN, você não paga para abrir ABN. Tá? E é a forma mais barata se você quiser ter um próprio business. É realmente o ABN, a gente chama de sole trader aqui, a primeira, o ABN individual. É a estrutura mais barata para você ter o seu próprio negócio, né? A gente pode pincelar por isso depois, mas a ideia é que se você tem o seu próprio negócio, se você tem um próprio negócio, você deveria abrir um ABN, tá? Porque muita gente começa em casa, sei lá, vendendo marmita, ou às vezes fazendo limpeza para amigos ou para conhecidos, fazendo bolo. Tem muitos amigos que começaram a fazer bolo, gostaram e começou a vender. Você tem que desenhar. Se isso é só um hobby que você não está gerando dinheiro sobre isso, ok, tranquilo. Mas se isso começar a virar um negócio que você está gerando renda, você já deveria abrir o ABN desde o começo. Tá? Por isso você tem que se planejar e saber o que você está fazendo. Vai ser o seu trabalho no futuro ou não? Se for sim a resposta, já abre o ABN de vez, porque os gastos e ganhos com o seu negócio tem que acontecer depois da data de abrir o ABN. Tá? Então, não adianta você comprar, sei lá, você começa a cozinhar para vender comida, comprou fogão, comprou panela, tudo, gastou $5.000, abriu o seu ABN depois e aí começou a vender as comidas. Todos esses gastos que você abriu antes, que você teve antes de abrir o ABN, não vão poder ser inclusos no seu tax return. Tá? Então não vão servir de abatimento. Não vão servir de abatimento quando você calcular o seu lucro do ano para saber o quanto imposto você vai ter que pagar. Tá? Mas a gente pode... a ideia é... Então o ABN, quando você trabalha com ABN, você é o seu próprio negócio, então você
você é o seu próprio pagador, certo? Então você está coletando dinheiro, então você está vendendo o seu serviço para ter o seu salário. Então você não tem nenhum chefe, ninguém está te ajudando a salvar o dinheiro para pagar o seu imposto no final do ano. Então a ideia é que você deveria se comprometer como uma empresa qualquer se compromete. Você deveria ter um controle dos seus ganhos, você tem que ter um controle dos seus ganhos, você tem que ter um controle dos seus gastos e você tem que ter o tal do cash flow. O cash flow, né, o que você tem que ter dinheiro suficiente na sua conta bancária para poder pagar os seus gastos, seja mensais, semanais e os seus gastos tributários. Isso é o tal do cash flow. Não adianta você chegar no final do ano fiscal e falar, pô, eu tenho $10 mil no banco, vou comprar um carro. Comprei um carro de $10 mil, mas agora eu não tenho dinheiro mais para pagar o imposto que eu deveria pagar no final do ano. Entende? É o tipo de planejamento que uma empresa faz. O cash flow é isso, você saber o quanto você pode pagar, o quanto você pode ter gasto para ainda assim poder pagar as suas obrigações fiscais. Então, diquinha aí pra galera que acha que chega aqui, que fala que, pô, meu amigo tá trabalhando no ABN, ele tá botando mais dinheiro no bolso do que eu. Calma, que lá na frente... o Kinder Ovo vai ser... o Kinder Ovo vai ser uma surpresa. A surpresinha vem. Então, ficar esperto com esse lance. E outra dica que eu dou também, cara, porque eu sou meio... Eu já falei disso aqui algumas outras vezes em outros episódios, mas eu sou meio um pouquinho noiado com essa questão de salvar um pouquinho do dinheiro, de guardar essas coisas, meio que se planejar um pouco mais, tal, etc. Então, galera, o próprio Commonwealth, ele dá a oportunidade de você ter a sua conta principal e você abrir um savings ali. Então, eu abro várias. Eu devo ter umas 9 contas e cada uma delas, cada uma representa uma coisa. Então, eu tenho uma que é o valor da minha... eu coloco lá, que é legal, porque no app você pode colocar o nome, você pode mudar o nome da conta. Qualquer nome que você quer. Então, eu coloco ali, por exemplo, assim, a escola, depois eu coloco a compra do supermercado da semana, aluguel... E eles nem cobram taxa taxa, essas contas não cobram taxa de savings. Se ficar parada ali, ainda rende. Aí... eu coloco ali contas da semana, contas aluguel mais contas da semana, e aí eu coloco tax, imposto. Então, porque aí quando eu trabalho no ABN, eu sei que eu sou meu empregador, então eu que tenho que recolher o imposto sobre a nota fiscal, o invoice, que a gente chama aqui, que eu emiti. Então, querendo ou não, eu sempre... E aí eu vou numa regrinha que eu queria ver contigo, que eu não sei também se faz certo. Tipo, mas vamos ver se eu tô lascado e eu vou ter surpresinha também ou não. Porque eu vou meio que na regra de salvar 20%. Esse é um número ideal? Como eu falei, cada caso é um caso. 20% vai ser muito para quem ganhou $50 mil no ano, talvez. Porque 20% você vai estar coletando 20% desde o primeiro dólar ganho, certo? Mas vamos falar 50, vamos falar $45 mil, vamos falar. Então, a pessoa que ganhou $45 mil no ano, os primeiros 18 mil, ela pagou 0 de imposto. De 18 mil até 45 mil, ela vai pagar 19% de imposto. Então, se você salvar 20% do primeiro dólar ganho até 45 mil, você vai estar salvando mais do que você vai precisar realmente pagar. Não é ruim, o dinheiro vai estar lá, é seu ainda. Você vai pagar e vai sobrar. Legal. Mas aí o problema... 20% para quem ganha $150 mil no ABN, que parece muito, mas está cada vez mais comum, principalmente o pessoal que trabalha com label. Tem os negócios aqui na Austrália estão removal, que é a galera da mudança, que faz mudança de pessoal casa. Que está com um rate maior aí de horas. Exatamente. De salário. Só que a questão é, se você trabalha no seu sole trader, no seu ABN, você vai pagar muito imposto se você ganha mais do que... Bom, você vai pagar muito imposto se você ganhar $150 mil. Então 20% não vai ser o suficiente. 20%, nesse caso deveria ser... Você pode fazer uma estimativa, fazer um cálculo rapidinho para saber mais ou menos o quantos por cento. Mas se você está lá na faixa entre 45 até uns 90 mil, é razoável, mas cada caso é um caso. Então você deveria mais ou menos estimar. O que eu falo pro pessoal, pega uma média de um mês de salário, divide por 4 para saber quanto dá por semana. Aí você extrapola para o ano, multiplica por 52. Aí você sabe quanto que é o seu ganho do ano inteiro, ou quanto você acha que vai ganhar para o ano inteiro, certo? E aí você deve ter uma ideia de gastos que você tem, bota lá o quanto você acha que você vai ter de gastos para o ano fiscal, chega no lucro do seu negócio. Nesse lucro, coloca você naquela tabelinha de imposto que eu falei para vocês darem um pause lá no Google, joga você lá na tabelinha de imposto e faz o cálculo. Lembra que
cada faixa tem um imposto diferente. Então, se você teve um lucro de $55 mil no ano, a primeira faixinha de 0 a 18 mil, 0% de imposto. Então, marca lá 0. De 18 mil até 45 mil, você vai pagar 19% de imposto. Isso, para essa faixa, dá mais ou menos $5 mil de imposto. E aí, depois de 45 mil até o seu salário, você faz esse cálculozinho, 55 menos 45 mil, multiplica por 38,5%. Aí, se soma tudo, vai dar o imposto que você vai pagar. Geralmente, para quem ganha 57 mil, dá $7 mil de imposto a pagar. Então, quer dizer que, fazer uma continha rápida, $7 mil dividido por 52, daria $134 por semana de imposto que uma pessoa de ABN deveria salvar. E para quem, quando era 55 mil, né? 55 mil dividido por 52, dá mais ou menos uns 11%. Tá vendo? Então, 11%, de 10 a 15% é razoável para quem ganha até uns 55 mil. Aí depois, mas o ideal é, eu não tô dando uma dica de quanto você deveria salvar, cada caso é um caso, faz a estimativa do quanto você acha que você ganha. Se esse é o seu primeiro ano trabalhando aqui na Austrália, faz essa projeção. Se você já tem um histórico de trabalhos aqui na Austrália, você sabe mais ou menos o quanto você ganha de imposto ou não, quanto você paga de imposto ou não, então você já tem uma ideia do quanto que vai ser. E tem uma coisa muito interessante agora que a ATO tá fazendo, eu acho interessante, porque muita gente não se organiza como você se organiza. Tem uma coisa chamada Pay As You Go Installments. Você deve ter recebido já? Já. Cada 3 meses, a ATO, agora, o que ela está fazendo assim, você nunca fez um imposto de renda na Austrália, eles não sabem como você trabalha. Uma vez que você fez o imposto de renda como ABN, eles sabem que você trabalha com ABN e mais ou menos o quanto você ganhou. Então, eles vão projetar para o ano seguinte o quanto você vai ganhar. Ou seja, o quanto de imposto você vai ter que pagar. Então, o que eles vão fazer é pegar essa projeção, dividir por 4, e a cada 3 meses, para o próximo ano fiscal, eles vão vão mandar essa cartinha chamada Pay As You Go Installments. Então, deve ser paga até o 28º dia depois do primeiro quarto. Então, o primeiro quarto na Austrália é de julho até setembro. Então, esse período você tem que pagar teria que pagar, quem trabalha com a BN vai pagar um Pay As You Go Installment para aquele período. E assim por diante, 4 vezes. E isso é basicamente tornando um ABN um TFN. O que eles vão fazer é colocar esses pagamentos que você fez para o imposto futuro numa continha sua lá. Eu vou falar, ok, nesse ano fiscal você já pagou baseado nas contas da ATO que eles fizeram, você pagou já $5 mil de imposto avançado. Esse ano você deveria ter pago 7 mil. Então agora você tem que pagar só a diferença. Ao invés de pagar os 7 mil que você pagou no ano passado, agora você vai pagar só 2 mil, porque você pagou a cada 3 meses. A única coisa é que estamos em um período de transição. Então, quando você está nesse período de transição, você vai acabar pagando 2 taxas ao mesmo tempo, mais ou menos. Porque você vai ter, por exemplo, você fez um taxa agora de 2022, que vai acabar o ano fiscal agora. Você não tinha esse Pay As You Go. Então, você vai pagar agora os $7 mil. E já no trimestre seguinte, a ATO vai começar já a mandar para você o Pay As You Go Installment. Entende? Então, nesse ano fiscal de transição, vai ter um acúmulo de 2 impostos de anos diferentes no mesmo ano. Mas depois que você sofreu o que você sofreu, vai ser só Pay As You Go Installments, idealmente. Entende? Pode ser que obrigatório pagar esse É obrigatório se você... A ATO te dá a liberdade de mudar o valor se o cenário realmente mudou. Se você, no ano passado, fez $70 mil no ABN e foi contratado com o TFN, a ATO não tem como saber tão rápido assim. Então, eles vão começar a te mandar Pay As You Go installments. Aí você fala, não estou mais trabalhando com a ABN, para de mandar, traz para 0 esse valor, não tem mais que pagar porque alguém já está coletando imposto de mim. Entendi. Mas se você quer tentar fazer isso... Então, é possível eu trocar essa ideia com a ATO. Mas você não pode trocar essa ideia mentindo. Falando, o ano passado eu fiz 70 mil, esse ano eu tô fazendo 70 mil também, mas eu vou falar para eles que eu tô fazendo 35 mil para eles me gerarem menos Pay As You Go. Não rola porque eles vão saber que foi verdade o quanto você ganhou no final do ano fiscal. E lá na frente também você vai pagar essa diferença. Exatamente. Também, né? A ideia é que é o tal do cash flow. Tem muita gente que reclama, fala, mas eu prefiro ter o dinheiro na minha conta, porque pode ser que eu tenha que gastar mais alguma coisa, mas a ideia é que você deveria estar cobrando dos seus clientes, se você trabalha com a BN, você deveria estar cobrando o suficiente para cobrir o seu imposto a pagar, certo?
para cobrir os seus gastos e para ter o seu próprio lucro, né? Então, se não tá batendo essa conta, é porque os seus custos sua conta que tá errada. Tá calculado errado, teria que cobrar um pouco a mais. E é só para não estender tanto assim, mas estendendo já, desculpa. O Aqui você tem o ABN, tempo que você quiser, velho. Fica tranquilo. o ABN, você tem que lembrar que você não tem tantos benefícios quanto o TFN. Ou seja, você não tem férias. Ou seja, no TFN você tem direito a 1 mês praticamente de férias. Ou seja, dos 12 meses que você trabalha no TFN, você vai ganhar por 12 meses, mas vai trabalhar 11. No ABN, as férias que você tirar vão ser você férias... Você que é o dono da sua empresa. Você não vai ganhar quando você não trabalhar. Então, na teoria, você deveria estar também cobrando o suficiente do seu cliente para saber que você deveria também... Todo mundo tem que tirar férias um pouco. Você ficar um mês pelo menos ganhando. Não precisa ser um mês, mas pelo menos se eu quero 4 semanas, então você cobra mais a hora para poder cobrir o seu salário que você não vai estar ganhando naquele mês, entende? Em cima disso, sick leave, que TFN tem, mas o ABN também não vai ter. Caso você fique doente E tudo mais. E a outra coisa, um ponto mais sensível é o tal do superannuation. O superannuation é como se fosse o fundo de garantia aqui na Austrália. Ou seja, o empregador tem a obrigatoriedade, se você trabalha com o TFN, de pagar o seu super, que é 10% em cima do seu salário, e não é parte do seu salário. Então, se você ganha $50 mil, a empresa vai te dar $50 mil, incluindo imposto, e 10% dos $50 mil vão ser contribuídos para a sua super, para o seu fundo de garantia, que é o fundo de garantia privado aqui na Austrália. Vai crescer, no ano que vem agora é 10,5%, e vai crescer 0,5% até atingir 12% 2026. Uma coisa assim. Então, se você vê aquela vaguinha lá que ele te paga tanto plus super, mais quer dizer que o seu salário não é aquilo. Mais. Na verdade, o seu salário é menos. Se ele tá te falando. Se você tá te falando que o meu salário é 50 mil mais superannuation. 50 mil mais superannuation, ok. Mas o problema é quando tem muita gente agora tá falando... Tá fazendo a obrigação. Isso, tá fazendo a obrigação. Mas a questão é que muita gente fala, vou te pagar $60 mil no ano, incluindo super. Ah, tá. Muita gente, você vê muito, é muito comum eles fazerem isso aqui. Eles, principalmente para salários mais altos, eles falam, tô te pagando 100 mil, incluindo super. Então quer dizer que o seu salário é 91 mil e o seu super é 9 mil. Ah, tá. Assim. Então isso é importante. Então, mais super, aí tudo bem, incluindo super, não é aquele valor que você vai receber, é menos. Não é errado eles anunciarem desse jeito, mas é só para você saber a diferença entre incluso e excluso. Mas, então, no ABN, aí é um ponto sensível. Existe uma formulinha lá na TFN, você pode jogar lá na ATO Super Eligibility. Todo mundo pode acessar esse site. Pausa, vai no Google, joga lá. A ideia é que lá você vai responder uma série de questões onde vai te falar você deveria estar recebendo super, mesmo sendo ABN, ou você não deveria estar recebendo super sendo um ABN. Você pode receber super sendo um ABN. Tá? Olha. Então, se você vai trabalhar para alguém e essa pessoa... são umas perguntinhas bem específicas que vão te dar a resposta, mas se você é um ABN que tem as suas próprias ferramentas, você vai lá no prestar o serviço, você na teoria poderia mandar qualquer um para trabalhar, você não precisa ser você mesmo, você pode escolher um amigo, tem ABN também faz a mesma coisa, me cobre lá nesse dia. Você na teoria o seu contractor não deveria estar pagando super para você. Mas se você é uma pessoa que trabalha com a ABN, mas é você que tem que ir lá trabalhar, você que tem que ir lá... Vamos falar que eu sou um jardineiro. Mas que contratam o Lucas, que não contratam o seu aí serviço. Eu tenho uma empresa de jardinagem, eu vou lá, toda semana eu vou lá na sua casa e, preciso cortar grama, etc e tal. Então, é como se eu fosse um trabalho regular. Então, eu tenho uma sequência de invoices de nota fiscal para você, porque você é meu cliente, então eu preciso estar lá, sei lá, ou toda semana, ou a cada 15 dias, etc e tal. Talvez eu seja elegível para receber um superannuation. Aí a resposta tem que seguir a respostinha da ATO, mas se no caso é você que tem que fazer o serviço e tudo mais, sim. Mas geralmente jardineiro é mais difícil porque, por exemplo, você tem clientes, são as casas do condomínio. Eles vão contratar, é você porque eles te conhecem. Mas não quer dizer que eles deveriam estar pagando super para você, entende? A ideia é mais, por exemplo, você tem uma empresa de jardinagem e contrata subcontractors.
Então você tem um ABN seu, mas você contrata outras pessoas que trabalham com ABN. E você começa a falar, você, meu subcontractor, vai naquela casa e faz aquele trabalho. Mas as ferramentas são minhas, não sei lá, e você faz o trabalho. Então, esse tipo de relação tá estruturado de uma forma que talvez você deveria receber super pelo seu contractor. Não pelo cliente, mas pelo contractor. Entende? Entendi. Agora eu entendi. Não é o cliente que vai te pagar super, mas é a pessoa que... O cara que me contratou para eu fazer o jardim da sua casa. Porque se você é um sole trader... dele. se você é um sole trader sozinho, que tá vendendo o seu serviço de jardinagem para as pessoas ali, eles não vão... é um serviço que você está vendendo, legal. Mas a questão é quando você cresce o seu negócio, na teoria você está contratando pessoas, certo? Que talvez até deveriam ser TFN, tá? Mas porque a ideia é essa, a ITO abriu o leque de... É pra abrir o chapéu. Gaps, né? Exatamente. Ela aumentou o chapéu dos quem deve pagar super ou não, porque ela sabe que algumas pessoas forçam a barra ali na parte de quem é TFN, quem é Sole Trader, quem é TFN, quem é ABN, entende? Mas a ideia é, se você vai lá nesse site da ATO Super Eligibility, você consegue responder as perguntas. Se eu não me engano, é do ponto de vista do seu chefe, se eu não me engano. Porque é ele que deveria responder, meu empregado faz isso. Mas você pode... Você sabe o que você faz, então você finge que eu sou o chefe, eu faço isso, blá, 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 aí vai estar lá. Meu chefe realmente deveria estar pagando super pra mim. Legal. Tá? É o que tá mudando agora, não era assim, agora tá ficando assim. Porque a ITO percebeu que tinha um gap ali no fundo de garantia, que vai estourar daqui a pouco, se eles não... Como em qualquer lugar, né? No Brasil também tá essa discussão de aumentar ou não, quanto tempo você trabalha e tudo mais. Mas essa é a ideia. Então, se você... como ABN está trabalhando e não tem ninguém pagando o seu super, você também deveria aumentar o valor que você cobra por hora ou por serviço, para lembrar também, eu queria também estar guardando para mim mesmo 10% para o meu futuro. Então, as suas horas, se você tem o poder de argumentação, não estou falando para você sair brigando com o seu chefe, mas se você tem o poder de argumentação, lembra que os seus horários do ABN deveriam estar incluindo as férias que você deve tirar, qualquer problema que você tenha de saúde. Aí tem o seguro também de workover, mas é diferente. E também o superannuation que ninguém está pagando para você, mas é legal você sempre estar guardando alguma coisa para o seu futuro. Certo. Eu tenho uma dúvida, assim, aproveitando só do superannuation também. Às vezes acontece, né, não é o ideal, do empregador não pagar o superannuation. Tava falando, tá no TFN, tá no contrato. Qual é a dica que você dá para esse estudante que olhou lá o extrato e viu que não tem? Essa Como é uma questão interessante, porque a ATO, ela tá desenvolvendo o tracking, ela tá desenvolvendo a forma de rastrear esse tipo de problema, mas por hora não é tão efetivo quanto o imposto, a forma de eles rastrearem imposto. Mas a ideia é que o seu empregador deveria estar... Se você tem direito ao superannuation, eles têm que pagar super para você até no máximo a cada 3 meses. Então, pode ser que eles paguem semanalmente, eu acho muito difícil. Pode ser que eles paguem mensalmente para sua conta de superannuation, depositem lá o dinheiro. Pode ser que eles paguem a cada 2 meses, pode ser que eles paguem a cada 3 meses, mas 3 meses é o máximo, certo? Então, se você a cada 3 meses, a cada fim de quarto, lembra que aqui na Austrália os quartos começam de julho até setembro, outubro até dezembro, janeiro até março, abril até junho, né? Se no final de cada quarto você não vê, espera ter uns diazinhos, né? Mas depois de 2 semanas do final do cada quarto, você vê que não caiu nada na sua conta, é estranho. Se acontecer de novo, é estranho. Aconteceu 2 vezes, já tem que entrar em contato com o seu chefe. Não tenta tomar medidas extremas do começo. É sempre um papo. Aqui na Austrália é tudo muito bem... As leis são claras, então eles sabem o que tem que fazer. Sim. Então entre em contato com o seu chefe e fala, eu vi que não caiu nada na minha super. Você tem minha super certa? Às vezes eles têm a conta errada, que eles fazem... É muito comum acontecer isso. Eles fazerem o pagamento, mas por ser uma empresa grande, na verdade, eles têm esse controle, mas às vezes o pagamento é feito por um sistema, mas aí o pagamento volta depois de 2 semanas. Nem reparou. E às vezes o empregador, se ele não tem esse controle, ele não vai cair tanto dinheiro toda semana na conta dele, que ele não vai reparar que voltou $200. Então, pode ser que tenha acontecido isso. É culpa do empregador? É culpa do empregador. Ele vai, teoricamente, a ITO vai multar ele, mas às vezes é um erro que acontece.
Uhum. Então, conversa com ele, fala, cadê minha super? De uma forma legal. Se mesmo assim não pagar, existe o departamento aqui na Austrália que cuida disso, chama Fair Work. Uhum. Então, o Fair Work aqui na Austrália vai cuidar de todos esses não pagamentos de super para TFN. Sim. Tá? Do ABN, aí é melhor entre em contato com a gente não faz esse tipo de... Porque é mais uma parte de advocacia, Uhum. mas a gente pode te ajudar a entrar em contato com alguém que Possa ajudar realmente a resolver. pode ajudar a Sim. resolver. A STP também pode ser que tenha algum contato, mas... Só entender melhor o caso quando for Exatamente. ABN, Com né? a ABN é um pouquinho mais complicado, mas com o TFN, se não está pagando, o Fair Work é o responsável. E o Fair Sim. Work é responsável por tudo, por não pagamento de super, por pagamento abaixo do mínimo do salário aqui na Austrália, que aqui o salário mínimo aumentou $1 alguma coisinha, mas agora... 21,83. Agora 21,80, porque era 20,80 alguma coisinha. Uhum. Então, se você está recebendo menos do que o salário mínimo, o Fair Work também cuida disso. E além do salário mínimo, que é do país nacional, existem o que a gente chama de awards. Então, a indústria de hospitality tem um award de hospitality. Então, ele tem o salário mínimo, entre aspas, de empresas de hospitality que querem fazer parte desse award. O que é esse award? É falar, eles pagam bem, eles são uma empresa boa, para atrair mais trabalhadores, né? Porque a Austrália é grande, então a indústria é gigantesca, né? Então ele tem esse controle. Do mesmo jeito, vale para outras indústrias que têm os seus próprios awards, então os seus salários mínimos, entre aspas. E se o seu empregador não está respeitando isso, seja por hora, que você pode, eles te dão a informação quanto é o salário mínimo por hora, semanal ou anual, qualquer coisa. Se eles não estão respeitando isso, primeiro você fala com o seu chefe, se não, o Fair Work vai te ajudar com isso. Não é uma coisa que você vai ter que pagar para isso, você pode ligar, dúvidas, esclarecer e tudo mais. Legal, legal. Então, Fera. basicamente a cada quarto. Se demorar uns 2, conversa com o empregador e entende O o que tá deadline aqui acontecendo. na Austrália é sempre 28 dias depois do final do quarto. Beleza, Tá? 28 Então, dias. para esse tipo de... Bom saber, essa eu não sabia. Então, dá uma olhada. E mesmo para vocês que trabalham com a BN, dá uma olhada. Pro imposto é a mesma coisa? O recolhimento quarto, do imposto? Aí depende um pouquinho, depende do quão grande é a empresa. Se a empresa paga mais do que $25 mil de salário no ano... se a empresa coleta mais do que $25 mil de imposto no ano, esse lançamento do imposto tem que ser mensal. Mas se não, no máximo a cada quarto. Tá. A cada 3 meses. Legal. Tá? E- Mas o imposto não é porque... um pouquinho diferente, só para não te cortar, mas te cortando. Imagina. Existe uma ferramenta chamada STP na ATO que chama Single Touch Payroll, que é a ferramenta online da conversa entre o empregador e a ATO. Então, toda semana que o seu empregador faz o payslip que você recebe na semana, tem um trabalho por trás que é o report daquele payslip para a ATO já. Então, semanalmente, a ATO já sabe o quanto você ganhou, bruto, e já sabe o quanto a empresa coletou de você de imposto. É só que a diferença é que essa coleta do imposto vai ser enviada para a ATO a cada 3 meses. Mas, na teoria, a empresa tem uma continha lá já salva para Pay As You Go, que a gente chama de Pay As You Go Withholding Tax, que é o tal da cobrança na fonte. Tá? Mas o pagamento para a ATO é a cada 3 meses. Ok. Pô, legal. E agora, pra saber, por exemplo, assim... Vamos lá, então, pra galera que principalmente nos assiste do Brasil, o nosso ano fiscal aqui que a gente fala, ele é um ano fiscal, ele é diferente, né? Ele acontece de 1º de julho a 30 de junho. Isso. Então, esse é o ano que você... É o que eles chamam do ano fiscal, o ano tributário, o ano que você vai ter que declarar os seus ganhos e o ano que as empresas fecham também os balanços deles. O governo faz budget, é tudo, exatamente. A diferença é que no Brasil eles respeitam um ano de calendário. Então, para quem é contador, carnaval não é uma época tão feliz assim para contador, porque sempre cai ali naquele momento de fechamento do ano fiscal. Mas aqui na Austrália, o ano calendário respeita o mundo inteiro, de janeiro até dezembro, mas o ano fiscal, que é o ano tributário, vai de julho até junho. Então, agora a gente está há poucos dias... Que dia que é hoje? A gente está há 9 dias de acabar o ano fiscal de 2022. Então, se você não sabe qual que é o nome do ano fiscal que você está, o ano fiscal acaba
quando você fala Fiscal Year 2022, é o ano que está acabando agora. Fiscal Year 2022 acaba dia 30 de junho de 2022. Então, Fiscal Year 2023 é o próximo, vai acabar dia 30 de junho de 2023. Só para não ficar perdido na nomenclatura. Só para quebrar o gelo aqui, que quando eu cheguei aqui e tal, e tava me organizando, essas coisas de organizar e tal, não sei o que lá, e eu falei, cara, vou comprar uma agenda. Tô precisando de uma agenda. E, cara, eu não achava uma agenda que não fosse do ano fiscal. Eu falei, pô, mas essas agendas aqui, cara, começam em julho. Tipo, a agenda não começava em janeiro. E eu falei, arrancaram página da minha agenda. Eu falei, que agenda é essa que começa em julho, cara? E aí eu não entendia. E daí depois eu demorei até o meu ex-chefe falar pra mim, cara, o ano fiscal aqui começa em 1º de julho e vai até. Então essas agendas, elas são baseadas no ano fiscal. Você tem que pegar uma agenda diferente. Pra você comprar a normal, você tem que comprar em janeiro, que depois acaba. Porque são poucas. É verdade. Caramba, eu nem sabia. Eu não sabia dessa, não. Eu não sabia dessa, agora já. Não, porque agora a gente vai falar pra uma galera. Vou começar a vender agenda. Tô vendendo no calendário. Boa. Eu tenho mais um. Na verdade, eu acabei falando agora. O prazo pra fazer o tax return. Transmimento de pensação. É STB, né? O negócio eu tava aqui pra falar isso. Muita sincronia, entendeu? Tem um fio conectado aqui entre eles. Mas, então, legal. O prazo vai variar do como você tá fazendo o seu tax. Então, se você tá fazendo o seu tax sozinho, como eu te falei, aqui na Austrália dá pra fazer tudo sozinho. Se você faz o seu próprio tax, o prazo é até 31 de outubro de 2022. Então, 31 de outubro do ano do ano seguinte que acabou o ano fiscal, certo? Quando eu falo ano seguinte, é o ano fiscal seguinte, perdão. Mas aí se cair no final de semana, aí vai jogar para a próxima data, que nem o ano passado foi 1º de novembro. Tá? Mas esse é o deadline. É o primeiro dia útil, depois se a data cair no final de semana. Mas se você faz com um contador, você tem um tempo extra. Então você tem, ao invés de 31 de outubro, você tem até 16 de maio de 2023, por exemplo, que é o ano seguinte. Você tem 10 meses para fazer o seu imposto. Então você tem praticamente 6 meses a mais para se preocupar com o seu imposto. Isso só se você é cliente, tá? Então, se você for cliente da US Accounting, você tem esse prazo. E esse ano fiscal a gente conseguiu um prazo ainda maior, até dia 5 de junho, tá? Então não é uma coisa que sempre acontece, mas se você tem o seu contador, a gente sempre consegue... Caramba, praticamente um ano. Praticamente um ano. A ITO sabia que esse ano foi difícil pro pessoal, foi um ano diferente para todo mundo, mas eles sabiam. E é o que eu falo, a ITO não quer te penalizar, né? Então eles querem te ajudar. Então eles deram o maior prazo possível para que você fizesse o seu tax, para empresas, para partnership, o pessoal que tá escutando, que tem a própria empresa, às vezes os prazos são um pouquinho diferentes para quando você faz sozinho e o prazo quando você faz com um contador, tá? Se não me engano, para sozinho é 28 de fevereiro. De empresas eu esqueci o prazo agora. Mas a ideia é essa. Quando você está com um contador, você tem um prazo maior, tá? E a parte legal do contador também é que você tem a ITO, ela sabe que você está fazendo com alguém. Então, elas confiam no nosso trabalho porque a gente tem uma obrigação legal, como tax practitioner, de defender os interesses da ITO e o interesse do cliente. Então, a gente está lá no meio, a gente é o que recebe porrada dos dois lados. Mas é aquela ideia que a gente quer ajudar ao máximo o cliente, respeitando as regras da ITO. Porque qualquer coisa que você faz fora das regras, a ITO tem uma razão para te penalizar. Elas não querem tirar dinheiro de você por uma razão boba, elas querem que você faça certo. Mas a ideia é, se você fizer errado, tem consequências. Então, por isso que com o contador, a ITO sabe que tem uma responsabilidade maior atrás e a gente guia nesse caminho. Não, perfeito. Eu até quero dar o meu exemplo aqui, que o meu primeiro ano, como eu também cheguei final do ano fiscal, né? Cheguei em maio. Enfim, eu fiz sozinho ali. Na verdade, eu cheguei em abril, mas enfim, comecei a trabalhar em maio. Eu fiz sozinha, porque foi muito fácil. Aí, a segunda vez, eu trabalhava com o TFN, então eu tinha o tax return. Eu fui simular sozinha, e aí ele dá, né, uma estimativa lá no próprio site do ITO. Só que eu falei, vou fazer com o contador. E aí até, né, você pode explicar mais. Entrou várias coisas para bater e, sem brincadeira, foi tipo 3 vezes mais o valor. Então eu tava provavelmente fazendo alguma coisa errada,
Provavelmente é o tal do Medicare. Exato, Não sei se pode foi ser, esse o... pode ser. Hoje eu sei, né? Mas É. acho que na época provavelmente foi isso, eu não lembro assim. Então, essa é outra vantagem de fazer contador. Vale muito a pena por E, conta na real, disso. o valor que você É. paga pro trabalho dos caras, assim, É pelo nada. tanto de benefício que você tem depois, você ainda pode usar Porque- ele depois pra também poder abater na sua despesa do próximo ano Tem final. Enfim. empresa que a Não gente tem por que cobra, não. a gente cobra o preço específico por processo, certo? Então não importa o quanto você vai receber de volta, aquele é o valor que a gente vai cobrar. Se você receber 10 mil ou se você receber $100, é o mesmo valor que a gente cobra. Mas tem empresa, não sei se é a forma correta de fazer ou não, mas eles cobram uma porcentagem do retorno. Então eu tive um caso que a pessoa pagou, era Working Holiday Visa, então que eles falaram, a gente vai fazer o táxi pra você, a gente se compromete a pegar, é muito errado isso, mas a gente se compromete a pegar esse tanto, mas a gente quer uma porcentagem desse dinheiro de volta. Entendeu? É linkado a porcentagem de quanto que você... E aí é muito perigoso, porque você sabe que eles estão fazendo alguma coisa estranha. Porque como que eles vão garantir que a pessoa vai ter esse tipo de retorno? Sem saber qual que é a vida da pessoa, quais são os gastos e os ganhos. Entende? Então toma cuidado também da forma... não tem um exemplo específico, mas acontece. Momento, pergunta do milhão aqui agora também, que eu acabei de me lembrar. Quem ganha Brasil ou França? Eu acho que é Brasil. Não, tomara, velho. Esse ano ainda bem lembrado, esse ano tem Copa, velho. A gente vai assistir tudo de madrugada. Faz a transmissão mas- aqui. Puta, aqui é uma ideia fera, hein, cara? Vamos pensar nisso. Eu que assistia, acho- eu assistia. Eu Porra. fazia parte se pudesse. Opa, tá. Caraca, já temos um comentarista. Deixa anotado aí, deixa Porra, anotado. Maravilha. Vamos pensar. Eu uma sou o ideia- cara chato que fica não falando nada durante o jogo, só assistindo. Mas, assim, a gente teve, pra galera que também já, não a que tá chegando agora, mas pra quem já tá aqui, que passou esse período da pandemia aqui, a gente teve as ajudas do governo. Então, Uhum. pra quem não sabe, o governo aqui da Austrália, por um período, ajudou os estudantes ou qualquer pessoa que estava aqui na Austrália e fez pagamentos semanais e variou de $700 e poucos a 400 e pouco, depois 300, enfim, teve essa Foram mudança. várias ajudas, né? Foram... Mas uma galera recebeu esses pagamentos. Como é que isso vai funcionar na declaração do tax? Ele vai entrar, por exemplo, nesse montante total Uhum. do meu ganho, ou ele é isento de imposto, ele nem entra nessa contagem, ele vai, sei lá, ser abatido dos 18 e dos... Como é que Eu vai vou ser? dar a resposta de professor de cursinho, que é depende. É o depende pra tudo. A ideia é que depende da ajuda que você vai ter. A ajuda mais... Não posso nem dizer mais comum. Pra Sydney, aqui a gente que é de Sydney, a ajuda mais comum que o governo deu foi a tal da COVID Disaster Payment. Então, se você perdeu horas de trabalho, você receberia uma ajuda que variava entre 350 até 750, dependendo de quantas horas você perdeu. Essa ajuda era para ser taxada, mas o governo mudou de ideia, então ela não é mais taxável. Se você recebeu, não importa o quanto você recebeu, se você recebeu o COVID Disaster Payment, ele não vai ser incluso no seu tax, então você não precisa nem declarar que você recebeu. Tá? Agora, em Melbourne, teve outros tipos. Vocês têm estudantes de Melbourne também? Sim. Em Melbourne, tiveram várias ajudas no primeiro lockdown. Porque aqui em Sydney, a gente recebeu ajuda só no segundo lockdown, basicamente, certo? Em Melbourne, porque eles sofreram mais no primeiro ano, eles deram mais ajudas. Então, se você fosse se testar e tivesse que se isolar por 3 dias, acho que eles davam $450. Se você teve ajuda de $1.100 também, que foi algum outro tipo de... São vários nomes. Mas cada ajuda que você teve, você recebeu um e-mailzinho ou uma carta falando qual era o nome daquela ajuda, tá? Então é bom ter em mãos ou achar agora que vocês têm tempo para achar. Mas cada ajuda tem um tax implication, uma implicação de imposto. O COVID Disaster Payment não é taxável, mas os 450 são. Então, se você recebeu tem que adicionar no seu imposto. Se você recebeu 10, tem gente que eu conheço que recebeu 8, 9, 10, tem que incluir no seu imposto também. Tá? Tem uma ajuda que está numa área cinzenta que você pergunta para a ATO, que foi a ajuda de, não sei se era de universidade, era uma ajuda que vinha do governo para a universidade ajudava as pessoas, alguém em Melbourne, que era acho que $1.100. Me fugiu o nome, qual que era essa ajuda, mas você perguntava para a ATO mandava perguntar para a escola. Você perguntava para a escola, a ATO mandava perguntar para... Um tava falando para falar com o outro. Ninguém deu resposta nenhuma, consistente com ninguém, então a gente...
Tá meio cinzento. A gente acabou tomando a nossa própria decisão, baseada com as informações que a gente tinha, certo? CPA, Tax Practitioner. Mas, então, por isso que cada caso é um caso. Não dá para você jogar no Google e achar... Você pode ter a sorte de achar a resposta certa, mas muitas vezes a resposta em um site é um site é outro. Então, o que eu falo, se você jogar no Google e a fonte da ATO, é confiável porque é a ATO. Tá, mas se você jogar no Google e é um site de qualquer um, mesmo que tiver só no site, você não acha nada na ATO, a gente não faz isso, tá? Mas digamos que aconteça isso no OS Accounting, a gente coloca alguma coisa no site do OS Accounting e não tá na ATO, tá? A gente não faz isso, tá? Então a questão é, se tá lá no OS Accounting, conversa com a gente tem os nossos motivos para estar lá. Mas se tá num site X e não tá na ATO, não confia, né? Mesmo que é o seu amigo, sei lá, quem faz o site, não sei. Site de news, assim. Não confia até que seja na ATO, tá? Porque às vezes é só uma estimativa pro ano seguinte, às vezes, sabe? Você não vai ver lá no rodapé, tá? Estimativa para 2023. Nas letras miúdas dos asteriscos. Exatamente, para só o clickbait que eles falam, né? Então, sim. Mas até fugiu, qual que foi a pergunta mesmo? Se via... Não, era isso, então fica atento. Alguns, dependendo da localização, pode ser que seja... Pode ser que incidido seja. Algum imposto. E a localização é importante também, porque às vezes depende do... Aqui na Austrália, você depende... Né? Eles são independentes. Então, tem Victoria, que tem as suas próprias regras. A ATO controla tudo, você não pode fazer nada fora da ATO, mas as ajudas, cada estado teve a liberdade de fazer as suas próprias ajudas. Isso, teve ajuda estadual, enfim. Então, cada estado que tomou a decisão, tomou aquela decisão. Então, a informação está ou na ATO ou no site do seu estado. No New South Wales, no site do New South Wales, ou no site do Victoria Government. Ou de Queensland. Tá? Ou na OS Account. Mas a ideia é essa. Então, cada caso é um caso, por isso que com o contador fica mais simples, porque pelo menos você não perde o tempo. Conhecimento não é perder tempo, mas você pega o conhecimento mais rápido. Você tem alguém já com a resposta pronta. Você tem uma resposta já pronta. Perfeito. Tá. Você tem mais alguma dúvida aí, dona Mariana? Cara, não, foi excelente. Pelo menos, assim, acho que cobrimos muita coisa. Bastante até. Foi pesado. Tax return é um assunto pesado. Sim. Mas foi bem detalhado, acho que foi muito bom. Acho que vale. E, bom, então é isso. A gente vai encerrando aqui a nossa conversa de hoje. Primeiro, gostaria de agradecer muito, Rodrigo. Muito obrigado, eu que agradeço. Cara, valeu. Pra quem não sabe, galera, o Rodrigo tá aqui com nós desde, acho que umas 3, 4 horas atrás. Já a gente fez um seminário aqui hoje, então ele falou já pra caramba. Então, muitíssimo obrigado. E teve pipoca e refrigerante. Então, pipoca e refrigerante ainda pra galera que a gente faz aqui. Então, se você é um aluno do STB, saiba disso. Quando você chegar aqui, a gente faz esse tipo de seminário, a gente traz essa galera, as empresas que são parceiras, nossa, que tem o conhecimento. Fala da parceria aí, né? Que nossos estudantes, né? Exato, e aí os nossos estudantes que estão aqui na Austrália, todos eles são atendidos pela YNS, YS, descobri hoje que é o YS Accounting, mas tem freestyle. Pode, até como é que é o... meu Deus, aquela coisa que a gente fala no português, quando é licença poética. Licença poética. Então tem licença poética, né? Mas a OIS Account é uma parceira nossa, todos os estudantes do STB têm um desconto para fazer o tax return com eles. Então, se você é nosso estudante, se você está aqui na Austrália, entre em contato com a gente. A gente também vai entrar em contato com você para falar, mas vai que numa daquelas passa e você não falou, a gente não falou, enfim. Manda aí que você vai ter o seu desconto garantido também para fazer o tax com eles. Cara, os caras sabem tudo, vocês viram aqui a chance de você poder analisar o teu caso, saber se você tem coisa para receber, se você vai ter que pagar e principalmente ajudar a planejar pro próximo ano, né? Exatamente. Tem até clientes que são um pouco mais planejados, a gente não dá ajuda financial advice, nós, os contadores de lá, mas o que a gente pode fazer é, se vocês quiserem marcar uma reunião pro imposto futuro, digo, sabe, para tomar decisões, às vezes, sabe, quanto que eu tô pagando de imposto, ou quanto que eu vou pagar de imposto, se eu preenchi o formulário certo dos meus empregos. Exatamente. Se eu abri o ABN certo. E às vezes até perguntar, tô pensando em comprar um carro, será que eu vou poder incluir esse carro no meu imposto de renda? Aí a gente já te dá a resposta, fala sim ou não, ou se você quiser incluir, você tem que ter esse tipo de informação. Se você pode incluir, você tem que ter esse tipo de informação. Tá, então, como fazer, tudo certo. Não estou falando para você marcar reunião para saber se vai comprar um celular novo ou não. Sabe? Mas umas coisas mais que impactam mais financeiramente, a gente pode te ajudar. A gente pode marcar uma reunião e
É isso, a gente tá aqui pra ajudar. Vai ter pipoca e guaraná. Então, Online a gente não conseguiu mandar ainda, mas o chega lá. cheiro talvez... Opa, Que exato. maravilha. Mas um é dia talvez o ótimo. cheiro a gente consegue mandar por Pode som, ser. né? Mas mandar o cheiro por som foi boa. Mas a talvez, gente né? entendeu, mas a gente Não, entendeu. talvez por TV, não sei, tô tentando me explicar, mano. Não, Não, mas tá foi boa, tranquilo. foi boa, foi É que foi massa. muita explicação já, É. tá tudo bem. Galera, mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Foi muito massa. A gente, pô, tá bem feliz agora, todo mundo aí sabendo bastante sobre isso também. Tem as redes sociais também da YS Accounting aqui no nosso vídeo. Eu não sei se tá aqui desse lado, mas deve tá tá aparecendo nos dois. É. Acho que tá aqui assim, ó. É isso aí, então... Cruz Ronaldinho, olha pra lá. Boa, toca meu voo. Então, tá dos dois lados aí, você pode achar o contato dos caras ou então fala direto conosco. Lembrando, você que tá no Brasil, quer vir pra Austrália, o STB tem mais de 50 lojas espalhadas por aí. Você pode entrar em contato com a galera sabe tudo de Austrália, vai poder te dar todas as informações, ou você pode entrar direto em contato com a gente também. A gente pode te assessorar, te ajudar a traçar o teu plano, traçar todo o seu caminho aqui para a Austrália, seja pro objetivo que você quiser. Se você quiser vir para cá ter uma experiência divertida, aprender o inglês, é super válido. Se você quer para cá melhorar na tua carreira e fazer um mestrado, fazer alguma faculdade aqui, manda Sim. bala, pode vir. Se você tá pensando em vir para cá, cara, você tem vontade de viver aqui para sempre. Nós não somos agentes de imigração, mas também temos agentes de imigração parceiros e trabalhamos em parceria, em conjunto. Então, o agente de imigração traça todo o seu plano, toda a sua estratégia e a gente ajuda vocês com a parte acadêmica, com todo o suporte que você precisar aqui e a gente faz isso tudo junto, beleza? Exato. Então é isso, Mari. Estouramos, hein? Primeira vez, Aí, hein? ó. Foi bom, estreia boa. Foi massa demais. Tax return. Olha lá. Um assunto não, um assunto bom, pô, assunto bom de falar. Mas é isso, galera. Super agradeço você que nos acompanhou até agora. Não esqueça mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dá um like, compartilha com seu amigo É isso aí. e até a próxima. Um abraço. Tchau. Até mais, Até pessoal. mais.